Ok. Já está gravando nos dois, vamos começar. Rapidamente aqui vou fazer uma introdução. Então, deixa eu apagar inclusive isso aqui porque vai atrapalhar. Ok. Então, o que a gente viu na aula passada, né? Deixa eu voltar aqui rapidamente. A gente começou a falar sobre os métodos de resolução, né, de circuitos elétricos, tá? E aí a gente chegou, né, nesse método aqui, que é a análise nodal, tá certo? Análise nodal. Então, como é que funciona a análise nodal? A gente pega, né, ele é um método adequado quando a gente tem fontes de corrente, né, no circuito, certo? Então, como é que a gente faz para fazer a análise nodal? Só relembrando, eu já expliquei isso, tá? Então, a gente faz o seguinte, a gente primeiro marca os nós do circuito, né? Então, aqui, né, marca os nós. Então, nó 1, nó 2, nó 3. Cada um desses nós vai ter uma tensão, certo? Então, por exemplo, eu vou escolher essa tensão, um desses nós, né, eu vou escolher como tensão 0. Todos os outros nós vão ser a tensão referenciadas a esse nó, certo? Então, por exemplo, aqui ó, no nó 3, né, que é esse aqui, eu escolho ele como nó de referência, que a gente chama, nó de referência. Então, ele já é o nó de terra, né? O pessoal chama de terra também, tá? Então, nesse nó, o V3 seria, porque sempre a tensão é em relação a outra posição, né? Como ele já é a própria posição, né? A tensão dele em relação a ele é 0, certo? Então, esse V3 aqui é 0. Os outros, V1 e V2, é V1 em relação à referência, né? Seria um V13, e aqui um V23. E a gente sabe, lembrando, né, lá da primeira aula, que VAB é VA menos VB. Então, o que vai acontecer? V12 ou V1 vai ser o quê? Vai ser V1 menos V2, certo? V23 menos V2, tá? Mas, por exemplo, V13, que eu estava ali, eu coloquei 2, né? V13 vai ser V1 menos V3. V23 vai ser V2 menos V3. Como V3 é igual a 0, né? A gente não usa V13, a gente simplesmente coloca V1. Simplesmente coloca V2, certo? Que é a tensão em relação ao terra, em relação à referência. Como a referência está zerada, a gente faz isso. Bom, primeira coisa que a gente faz é isso. Depois, o que a gente faz? Né? A gente faz, né? Primeira coisa, coloca um nó de referência e coloca nos outros nós as tensões. Então, a gente já colocou lá a tensão V1, na verdade é V13, né? Mas como V3 é igual a 0, né? Vai dar V1, né? Como isso aqui é igual a 0, né? Vai dar V1, então aqui vai dar V2. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai determinar, né, quem é V1 e V2, porque se você encontrar V1 e V2, vocês concordam que eu consigo encontrar, por exemplo, essa corrente aqui, ó, né? Eu tenho como encontrar essa corrente aqui. Ela vai ser V13, né? Mas que na verdade é o próprio V1, né? Dividido pelo resistor, certo? Aqui, essa corrente aqui vai ser o que? Vai ser V23 dividido pelo resistor, tá legal? E essa corrente aqui vai ser V12 dividido pelo resistor. Só que V12 é V1 menos V2. Então eu até posso escrever isso se eu quiser. Já coloco as correntes e já coloco quem elas são. Ó. Aqui eu vou colocar V1 dividido, né,
por 2. Aqui eu vou colocar V1 menos V2 dividido por 6. E aqui eu vou colocar V2 dividido por 7. Tá ok? Lembrando que aqui, ó, o sentido do mais e menos tem que acompanhar o sentido da corrente. Tudo bem? Tá acompanhando aí, né? E agora, cara, agora pelo método das tensões nos nós, né? A gente agora é só fazer o quê? Eu já tenho as correntes, né? Olha aqui, eu tenho as correntes. Todas. E elas já estão em função de V1, V2, no caso, né? O V3 é 0. E eu posso simplesmente agora aplicar lei de Kirchhoff das tensões, certo? Né? Aos nós 1 e 2. São aqueles nós que estão ali. Então eu vou fazer isso. Então no nó 1, né? No nó 1, LKC. No nó 1, o que vai acontecer? Qual é a corrente que está chegando? 1 é igual à corrente que está saindo. A corrente que está saindo não é apenas uma, são duas. É V1 sobre 2 mais V1 menos V2 sobre 6, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa no nó V2, no nó 2, né? Nó 1, onde a gente tem V1, no nó 2, onde a gente tem V2, né? O que vai acontecer? O que está chegando? V1 menos V2 sobre 6, e quem está saindo é 4 mais V2 sobre 7. Beleza. Resolvendo esse sistema aqui, né? Esse sistema que está aqui, né? Vou botar assim que fica mais bonitinho, né? Se você resolver esse sistema aqui, você encontra que V1 é igual a menos 2 volts e V2 é igual a menos 14 volts. E a resposta é essa, pessoal, porque ele quer encontrar V1 e V2. Mas o potencial negativo, o que quer dizer é o seguinte, é que, teoricamente, né, a tensão aqui, ó, essas correntes estão em sentido contrário, né? Estão entendendo? Isso aqui é menos, né? E aqui é mais, né? É porque a corrente é um sentido contrário, né? Porque na verdade o que é V1 aqui nesse caso aqui? Como ele falou que é menos 2 volts, se eu invertesse a corrente, eu teria que inverter esses sinais também, concordam comigo? Né? Que é o que vai acontecer. E aí, por que você inverteria a corrente, Abel? Porque V1 deu negativo. Se V1 deu negativo, V1 sobre 2 vai dar negativo. Então, se V1 sobre 2 é negativo, o sentido da corrente está errado. E quando o sentido da corrente está errado, você pode colocar para cima, mas só que quando você coloca a corrente para cima, você sabe que o mais fica embaixo e o menos fica em cima. Foi entendido? Ok? Legal, né? Professor, Oi. só tem uma dúvida. Oi. Você escolheu o nó 3. Esse nó 3 aí, ele tá fácil porque tá mostrando que altera. Ele já, na verdade, o próprio problema já deu, né? Mas você pode escolher qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Posso fazer o mesmo problema escolhendo outro nó. Tá? E se tivesse mais nós? Aí seria um maior? Não. Eu escolhi o nó 3 e esse problema. Não, tô falando no seu corquinho. Sim, não tem problema. Você pode escolher qualquer nó. Não existe esse negócio de ter que escolher um. Você está entendendo? Se o problema não dá o nó para você, você escolhe, tá? Qual é a dica que eu dei para a gente escolher o nó? Vou lembrar para vocês. Ó, no nó 1, né, onde tem o V1, né, o que acontece? Tem 3 caras. No nó 2 tem 3 caras. No nó 3 tem 4 caras.
Então é bom colocar o nó que tem mais gente, digamos assim. Vocês estão entendendo? Para ser o nó de referência. Ok? E se tipo tivesse, porque aí tem o V1, V2, V3, e tipo se tivesse V4, sim, V5, sim, aí seria sim, não tem problema, coisa. A gente vai fazer, tá? Aqui a gente não vai começar com o mais difícil. Eu já fiz um mais difícil aqui, ó. Esse aqui, não, na verdade aqui é a solução. Esse aqui já é outro. Ó. Eu vou apagar aqui, só para a gente poder fazer rapidamente de novo, tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Ó. Ele já deu o nó aqui, tá? Ele já deu esse nó aqui. Eu não vou resolver de novo, tá, pessoal? A gente já resolveu, esse aqui foi o último que a gente fez, tá? Eu só vou equacionar de novo, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Ele já deu um nó de referência, né? Então, esse nó aqui ficou sendo nó zero, tá? Esse aqui, né? Aqui é o nó de referência. Então, aqui eu pego a tensão em relação aos outros nós. Aqui seria quem? Como esse aqui, né? Aqui seria quem? Seria V1, né? Aqui ele já até coloca, ó, V1, 0. Só que como V0 aqui, né? É igual a 0, V1, 0 é V1. Aqui, né? Então aqui é V1. Tá? Aqui seria V2, 0. Quer dizer, essa tensão aqui, né? Ok? E essa tensão aqui seria V3, 0. Só que não é V3, 0. Por que não é V3, 0? Porque o V0 é igual a 0. Certo? Então a gente coloca V1, V2, V3. Ok? Só estou falando isso porque a gente vai... Não é só V1, V2, V3 que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com mais coisas. Aí o que a gente faz? Lembra que eu falei? Ó? Agora que eu já fiz isso, eu simplesmente vou colocar as correntes. Tá certo? Quando eu coloco essa corrente aqui, ó, essa corrente aqui, eu vou botar ela assim. Ela vem para cá, vem para cá e vem para cá, tá? Note que ele chamou essa corrente, né, de I1. Só que não precisava ter colocado I1. Eu já vou colocar usando aquilo que eu falei, usando a lei de Ohm, certo? Aqui não é V1,3, não está nesse sentido? Aqui não tem uma tensão em 1, aqui não tem uma tensão em 3, não é? A corrente não está indo de 1 para 3? Estão acompanhando? Sim? Então você escreve V1 menos V3, por que não direto V1,3? Né? Você não colocou V1,3? Que é V1,3 dividido pela resistência, não é isso que a gente faz? Né? E aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Eu não preciso colocar o mais e menos aqui. Não nesse problema. Por quê? Porque eu não vou usar lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou usar lei de Kirchhoff das correntes, certo? Ah, por que você não colocou V1,3? Ué, porque eu já vou colocar... Eu não quero encontrar V1, V2 e V3. Eu vou colocar V1 menos V3, porque V1,3 é V1 menos V3. Ah, não é só... Não sei, na verdade, se a gente fosse ser bem... digamos, rigoroso, a gente podia colocar V1,0 menos V3,0. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É que o V1,0 é V1 e o V3,0 é V3. Vocês estão entendendo? Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, dividido por quanto? Por 4, tá? Aí vai ter uma outra corrente aqui, que é essa aqui, ó. Colocou duas vezes aqui até, nem precisava. Que é o Ix. Mas eu não vou colocar Ix por enquanto, eu vou colocar... Até posso colocar Ix, tá? Até posso colocar Ix. Mas eu tenho como escrever esse X, não tenho? Seria quem? Isso. A mesma coisa aqui tem o I3, né? Que eu posso escrever como sendo o quê? V2 menos V0, que é 0, sobre 4. E aqui tem o I2, tá? Que vai ser V2 menos V3 dividido por... Até o 8 já fica aí embaixo, pronto. Já está aí o 8 aí embaixo, certo? E agora que eu já tenho todas as correntes,
E as correntes já estão em função de V1, V2 e V3, não estão? Eu faço a lei de Kirchhoff das tensões nos nós que não são nó de referência. Tem um nó de referência aqui, esse eu vou ignorar, certo? Eu vou fazer lei de Kirchhoff das tensões nos outros nós, certo? O que vai acontecer? Ó? Nesse primeiro nó V1 aqui, em V1, opa, nó V1, vai ser 3 igual a V1 menos V2 sobre 2, mais V1 menos V3 sobre 4. Todo mundo acompanhando, né? Depois, no nó V2, vai ser V1 menos V2 sobre 2, que na verdade esse cara quem é? Vou botar entre parênteses. Ele é o... Não está multiplicando aqui não, estou colocando entre parênteses. Vou até colocar numa outra cor aqui para ficar bem claro. Isso aqui é o X, certo? Mas eu vou colocar já corretamente aqui, tá? Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a V2 sobre 4 mais V2 menos V3 sobre 8. E no nó V3 vai ser esse V2 menos V3 sobre 8, mais, notem, está entrando o I1 aqui, né? Eu não vou colocar, porque eu já vou logo falando como é que vocês devem fazer. Por quê? Porque senão vocês ficam perdendo tempo. Podia ter colocado I1, I2, X, podia, mas vamos perder tempo não, galera. Vamos ser rápido. Na prova não dá tempo de fazer isso e depois ainda ter que substituir as correntes. Já estou trabalhando em cima de uma maneira que vocês têm que fazer. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o V1 menos V, mais V1 menos V3 sobre 4, que vai dar 2 e X. Só que, quem é o X? Ó, o X é esse cara aqui, ó. Certo? Então aí eu posso substituir aqui o X, e o que vai acontecer? Eu vou ter um sistema de 3 equações, 3 incógnitas. Resolvendo, a gente resolveu na aula passada, vai dar essa resposta. Beleza, até agora tudo bem. Eu fiz um circuito, né? Primeiro com uma fonte de tensão, com duas fontes de tensão independentes. Agora eu fiz uma com uma fonte de tensão independente e a outra dependente. Notem, tensão, desculpe pessoal, corrente, tá? Notem que tá gravando, tá? Notem que nesse caso aqui, ó, a gente já teve uma complicaçãozinha por causa dessa fonte controlada aqui, né? Mas foi tranquilo, porque você encontrou a corrente lá em função de V1 e V2 e tudo bem, tranquilo, tá? Legal? E agora, a gente agora vai fazer a análise quando você tem fonte de tensão. Quando tem fonte de tensão, aí a coisa fica um pouquinho diferente, tá? Como assim? Né? Notem aqui nesse circuito, né, que além das duas fontes de corrente que eu tenho aqui, né, que são aqui 2 amperes e 7 amperes, eu tenho uma fonte de tensão de 2 volts. E qual é o problema que tem quando você tem a fonte de tensão? Eu vou explicar, vamos lá, vamos aplicar o método. Vamos aplicar o método, vamos fazer o seguinte, vamos colocar então aqui, né, esse nó aqui como sendo o nó de referência, já está colocado, né? O nó de referência, certo? Aqui seria o 0, então o V0 é igual a, aqui seria, vou botar assim, o terra, que é o nó de referência, é sinônimo, né? Então o V0 é igual a 0, aqui é como se fosse o nó 0, tá? Aqui a gente vai ter o nó V1, né? Que seria, não o nó V1, né? A tensão no nó V1, é que eu já coloco nó V1 mesmo, porque é onde a gente marca, tá? Aqui seria o nó V2, tá? Certo? E o que a gente pode fazer, né, com o V1 e o V2? O que a gente pode fazer? Eu falei, agora vamos colocar as correntes, que a gente vai aplicar lei de Kirchhoff das tensões nesses dois nós aqui, tá? Nesse nó aqui
e nesse nó aqui. Por quê? São os nós que sobraram, ok? São os nós que sobraram. Tá, então vamos fazer o método que eu estava fazendo ali com vocês, acabei de fazer aqui. Vou colocar as correntes, ó. Vou colocar uma corrente aqui. Vou colocar uma corrente aqui. Vou colocar uma corrente aqui. Na verdade, ó, ela é assim, né? Ok? E já vou escrever quem são essas correntes. Vamos começar com essa aí de cima. Quanto é que é essa corrente aí? V1 menos V2 sobre 10. Perfeito. Quanto é que é essa corrente aqui? Essa corrente aqui é V1 dividido por 2. Quanto é que é essa corrente aqui? V2 dividido por 4. Só que tem mais uma corrente nesse circuito, pessoal. Né? Eu nem sei a direção, mas eu vou botar a direção aqui, ó. Certo? Tem mais uma corrente aqui. E aí, o que que acontece? Né? Quando tem essa corrente, eu não tenho como determinar, porque eu não tenho a lei de Ohm, que eu possa encontrar ela. Por quê? Porque não tem um resistor ali, tem uma fonte de tensão, certo? Ok? Tem uma fonte de tensão. Quando isso acontece, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os dois nós que estão unidos pela fonte de corrente, que no caso aqui é o nó V1 e o nó V2, certo? E vai juntar eles como se fosse uma coisa que a gente chama de supernó. Mas não só apenas esses dois nós. Tudo que tiver junto com esses dois nós, em paralelo, digamos assim. Certo? Tudo que tiver em paralelo. Isso aqui tudo, certo? Tudo que está. Você note que com isso eu matei aquela resistência de 10. Vocês concordam comigo? Eu matei a resistência de 10? Ela não vai ser necessária? Por enquanto, não. Para fazer o meu problema, não. E agora o que eu faço? Quando eu faço isso, né? Isso aqui, né? Essa coisa aqui, vou botar aqui, chamando a atenção aqui. Isso aqui a gente chama de super nó, ok? Super nó. E aí a gente com o super nó não muda nada. A única coisa que muda é que em vez de eu fazer, lembra que eu fazia o quê? Eu marcava o nó de referência e usava a lei de Kirchhoff nos outros nós, não é isso que eu estou fazendo? Só que quando eu marquei aqui o nó de referência de terra aqui, ó, certo? E aí eu só sobrou um nó, na verdade, para fazer a equação. E aí o que vai acontecer? Não tem problema, eu vou fazer a equação. Olha só o nozão amarelo, esse bolão aqui. Quem é que está chegando nele? Vou escrever a equação aqui. Quem é que está chegando nele? 2 amperes. Equação, né, do supernó, digamos assim, né? Na verdade, equação, né, no nó, equação LKC no supernó, ok? Que é o que eu vou fazer. Notem que podia ter 2 supernós, a gente podia ter 3 supernós, podia não ter nenhum, não tem nenhum, melhor coisa que tem, a gente não tem que ficar fazendo nada. Mas a LKC no supernó, vocês concordam que vai dar assim, ó, 2, não é 2 que está aqui? Quem é que está saindo? V1 sobre 2. Quem está saindo? V2 sobre 4. E quem está saindo? 7. E Abel, aí deu zebra. Como assim deu zebra? Ué, deu zebra
Por quê? O que acontece aqui? Você aqui agora tem, né, apenas uma equação, mas você quer descobrir o V1 e o V2, certo? Legal? Aí, galera, é só usar, né, o que a gente chama de equação do supernó. Como assim a equação do supernó? O supernó não é uma fonte de tensão que está entre dois nós? Não é isso? Não é uma fonte de tensão que está entre dois nós? Quem é V1, V2? Desculpa, quem é V2,1? Quem é V2,1? Não é V2 menos V1? Quem é a tensão entre 2 e 1? Positiva, digamos assim. Por que você botou 2, 1? Porque o mais está no 2, certo? E o menos está no 1. Tá entendendo que eu fiz isso? Né? Quando a gente faz VAB, o mais não está no A e o menos não está no B. Foi o que eu fiz. Isso vale quanto? 2. Galera, a segunda equação é essa. A segunda equação é essa. Entenderam o que eu estou falando? Aqui tem a primeira equação. Vou botar aqui. Aqui tem a primeira equação. E aqui tem a segunda equação. Certo? Notem que o sistema agora, né, é um sistema bem simples. Aqui eu vou resolver aqui para vocês, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou botar assim, desse lado assim, vai ficar V2, V1 sobre 2 mais V2 sobre 4. E aí vocês concordam que eu posso botar esse 7 para cá, vai ficar menos 5? Não é isso? E depois, ó, eu vou escrever aqui menos V1 mais V2 é igual a 2. Pronto, olha aqui. Viram como é que ficou o sistema agora? Vocês têm como encontrar V1 e V2? Tem, né? É o que você quer fazer. Aqui, lembra? A gente tem que multiplicar por 2, multiplicar por 2. Multiplicar por 1, multiplicar por 1. Multiplicar por 4, multiplicar por 4. Aí o sistema vai ficar como? Vai ficar... Aí você risca todo mundo aqui embaixo. Certo? Vai ficar 2V1, né? Mais V2 é igual a menos 5. Não, menos 20. Olha o professor errando aí. Certo? Ok? Menos 20. E aqui embaixo vai ficar menos V1, certo? Mais V2 é igual a 2, certo? Legal? Se você subtrair, você já mata o V2, não é isso? Vai ficar como? Vai ficar... vai ficar 2V1 menos V1, né? Mais V2 menos V2 é igual a menos 20 menos 2, certo? Ok? Aqui vai cortar, aqui vai ficar 3V1, certo? É igual a menos 22, ou seja, V1 é igual a 20 menos 22 sobre 3 volts. E o V2? O V2 é fácil. O V1, o V2, usando essa equação aqui, ó, o V2 é igual a 2 mais V1. Então vai ser, vou botar logo direto, vou botar aqui 2 menos 22 sobre 3, que vai ser o que? 6 menos 22 sobre 3, certo? Que vai dar menos 16 sobre 3. Então V2 menos 16 sobre 3
volts. Não sei nem se ele tem resposta aqui, mas espero que eu não tenha errado em conta. Não, não tem. Não tem a resposta, mas fizemos, tá legal? A resposta é essa. Todo mundo entendeu? Tá? Notem que a única coisa que muda aqui, né, é o seguinte: a gente cria um supernó e o resto e na hora de criar o supernó, galera, isso é importante. Todo mundo que estiver em paralelo com o supernó, ele some. Vocês estão entendendo? O circuito ali some todinho, tá ok? Ele não é necessário, tá? Aí você fala: mas você, quando fez isso, você perdeu essa corrente aqui. Essa corrente foi importante para o meu problema? Não precisei dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não precisei dela. Mas se eu tivesse usado ela, eu não poderia ter resolvido aqui melhor o problema? Não, porque como eu não encontro, eu só continuaria, né? Eu continuaria precisando conhecer essa corrente aqui, né? Para poder usar a de cima. Não sei se vocês estão entendendo. Essa corrente não tem como eu conhecer. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não tem. Certo? Não, mas eu faço lei de Kirchhoff. Não vai chegar aqui A igual a A ou B igual a B. Vocês estão entendendo? Não vai criar uma equação nova. Tá? Legal. E aí? Notem aqui que eu poderia até encontrar essa corrente aqui, ó. O problema não falou, mas eu poderia ter encontrado essa corrente aqui, ó. Porque na verdade, ó, isso aqui não é V1 2 sobre 10? Não é? Não é V1 2 sobre 10? Eu podia ter encontrado essa corrente aqui, tá? Quanto é que ela seria isso aqui? Seria a mesma coisa que menos V21 sobre 10, concordam? Que seria menos V21 sobre 10? Concordam? Por quê? Porque V12 é igual a menos V21, certo? Mas a gente sabe que V21 vale quanto? Vale 2, né? Então isso aqui seria quanto? Menos 2 sobre 10, que seria menos 0,2. E ajudar alguma coisa? Não, eu ainda ia precisar descobrir quem é essa corrente. Entendeu? E eu não ia encontrá-las. Entenderam o que eu estou falando? Então, apesar de até conhecer ela, não precisaria nem fazer uma equação para conhecer essa corrente, não ia adiantar nada. Ok? Vocês não teriam como encontrar essa corrente aqui. Legal? Vamos fazer um outro mais complicado? Ó. Tá? Então o que a gente faz? A gente primeiro, né? Qual é o método do análise de fonte de tensão quando a gente usa o supernó? A gente tira as fontes de tensão. O que a gente faz? Como é que a gente faz para tirar as fontes de tensão? A gente pega elas e une elas. Entenderam? Estou falando através de um nó. Não é que une elas, a gente coloca um nó entre elas, certo? E tudo que está em paralelo com elas, né? Então aqui, ó, vamos olhar aqui o circuito. Ele até já fez aqui, né? É o circuito que a gente está fazendo, né? Deixa eu ver se tem um resultado aqui. Não, não tem. Mas a gente fez, tá vendo? A gente fez esse aqui, certo? E depois a gente encontrou os valores, certo? É o que eu já fiz aqui. Agora vamos fazer outro aqui, ó. Olha aqui. Notem o seguinte, ó, que eu aqui tenho duas fontes de tensão, até são controladas. Estão vendo aqui? As duas fontes de tensão, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou unir essas duas. Bom, primeiro de tudo, né? Aqui vai ser o meu nó zero e aqui, né, o V0, então vai ser igual a quanto? Zero, certo? Aí eu vou ter aqui, né, o nó 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4. Então aqui eu vou ter um V1, né? Aqui eu vou ter um V2. Deixa eu fazer direto isso aqui. Vou botar logo aqui, ó, V1. Aqui vai ter V2, aqui vai ter V3 e aqui vai ter V4, tá? Que é o que eu quero encontrar, né? Porque encontrando essas tensões todas, eu encontro todas as correntes, usando lei de Ohm, certo? Eu encontro tudo que eu quero, legal? Encontro as tensões todas usando lei de Ohm. E aqui nós temos, o que a gente falou, tem que remover essas fontes.
Quando você remove essas fontes, você remove elas, né, criando um super nó. Então, ó, eu vou fazer aqui, né, juntar esses dois caras, vou juntar esses dois caras. Por que você só pegou esses dois assim? Por que você não pegou que nem no anterior, que você pegou o resistor que estava em paralelo? Porque não tem nenhum resistor em paralelo aqui. Tem? Não tem. Para resistor em paralelo, tem que estar, alguma coisa teria que estar entre os mesmos dois terminais, né, da minha fonte, certo? Aqui, se por exemplo tivesse esse resistor, ele seria eliminado. Tá dando para entender? Não precisei fazer isso. Agora isso tudo aí é o que? É um super nó, né? Então aqui você vai ter um super nó, ok? E aqui você vai ter um super nó. Quando você fez isso, notem que o circuito ele se resumiu a esses supernós, né? Os nós que sobraram foram dois supernós. Podia ter mais um nó que não fosse um supernó? Podia, a gente vai fazer exemplo assim, tá bom? Mas aqui ficaram só os dois supernós. O que eu vou fazer agora? Na verdade, já devia ter feito antes, né? Já tinha V1, V2, V3 e V4, eu já podia escrever o quê? Já podia escrever as correntes, né, galera? Eu já podia colocar essa corrente aqui, por exemplo. Começar por ela. Ô, cacete. Começar por ela. Quanto é que essa corrente aqui é? Né? Quanto é que essa corrente aqui é? V1 menos V4 dividido por quem? 3. Notem o seguinte, que também, né, nesse problema, quem é Vx? Só estou colocando aqui. Você também pode escrever que Vx é igual a V1 menos V4. Concordam? Isso é importante. Certo? Não é Vx, não é V1 menos V4, não é ponta de lá menos a ponta de cá, mais, menos, né? Menos o... Né? Mais aqui, menos aqui, então V1 menos V4. Concorda que é o Vx? Tá? Mas coloquei aqui. Vai ser útil o Vx? Vai, a gente vai precisar dele. Bom, essa corrente aqui, quanto é que é? V1 sobre 2. Essa aqui, quanto é que é? V2 menos V3 sobre 6. Essa aqui quanto é que é? V3 sobre 4. E essa aqui quanto é que é? V4 sobre 1. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Agora tem que equacionar o problema. Fazendo o quê? Fazendo lei de Kirchhoff das tensões. Então vamos botar lá. Isso eu vou chamar esse supernó aqui de supernó 1. E esse supernó aqui de supernó 2. Então, ou melhor, vou botar A e B para não ficar confundindo. A e B. Então, vou chamar lei de Kirchhoff das tensões, não, eu estou falando besteira o tempo todo, das correntes, né? No supernó A. Ok? Então vamos lá. Quem é a lei de Kirchhoff das tensões? Das tensões, das correntes. Ó, tudo que eu tiver falado de tensão até agora é corrente, tá? Vocês estão entendendo, né? Claro, né? Mas vai que, né? Vai ficar o cara vendo meu vídeo lá no YouTube falando assim, ele é com as correntes, né? Tá bom, filho, você entendeu, né? Vamos lá, ó. Quem é que está chegando em A? Olha aqui, quem é que está chegando em A? Ó, só o 10, né? Concordam que só o 10? Aí se não tivesse ninguém chegando em A, você escreveria 0. Entendeu o que eu estou falando? 0. Ok? Mas está chegando 10, concordam comigo que está chegando 10? Quem é que está saindo? V1 sobre 2. Todo mundo vendo aí? V1 sobre 2. Mais quem?
mais V1 menos V4 sobre 3, mais V2 menos V3 sobre 6. Ok? Agora a gente vai fazer o quê? Lei de Kirchhoff das correntes, né, no supernó B. O que vai acontecer então? No B, quem é que está chegando? Tem 2 chegando, ó. V2 menos V3 sobre 6, mais V1 menos V4 sobre 3, e tem 2 saindo, que é igual a V3 sobre 4, mais V4 sobre 1, tá? Pô, tá feia a coisa, hein, Abel? Aqui você só tem 2 equações e tem 4 incógnitas, né? A coisa ficou ruim. Não, não ficou ruim. Por quê? Porque V1 menos V... a equação do supernó A. Quem é a equação supernó A? É igual... V1 menos V2 é igual a 20. E a equação do supernó B? Vou escrever aqui embaixo. Equação vai ser V3 menos V4 é igual a 3Vx. Ah, Abel, aí você se ferrou. Por quê? Porque agora eu tenho 4 equações, mas eu tenho 5 incógnitas. Por quê? Porque apareceu esse cara aqui, ó, que é o Vx, certo? Só que o Vx, galera, né? Eu já tinha escrito ele aqui, ó. Falei, vamos escrever logo esse Vx aqui, não é isso? O Vx é a tensão entre o 9V1 e o 9V4, não é isso? Até, o Vx não é a tensão, esse aqui não é mais, isso aqui não é menos, esse mais não está vindo até aqui, esse menos não está vindo até aqui, certo? Não é? Tem um curto ali, certo? Ok? Então, o Vx é V1 menos V4. Então, podia escrever já aqui, ó. Isso aqui, então, vai ser igual a quanto? 3 que multiplica V1 menos V4. Beleza, agora resolva o sistema. Porra, Abel, 4 equações, 4 incógnitas. Sim, calculadora. Na verdade, vamos combinar, né? Aqui, ó, você já consegue virar um 3 equações, 3 incógnitas. Concordam comigo? É só fazer uma substituição aqui que o quê? Que V1 é igual a V2 mais 20, certo? Se você fizer essa substituição, já vira 3 por 3. Aí 3 por 3 vocês já podem usar a calculadora. A calculadora não dá para usar o 4 por 4? Eu acho que não, hein? Eu acho que ela só faz até 3 por 3. Eu não sei, tá? Ok? Mas aí você calcula usando a calculadora, ok? Aqui, ó, fazendo exatamente o que eu fiz, né? Então, notem que não precisa nem fazer isso aqui. Ele usa um loop aqui. Para que loop? É só fazer, ó. Quem é? Né? Atenção. Quem é isso aqui? Né? Que loop? Isso aqui é o V12. Né? É o V12. Certo? Só que esse V12 já está escrito aqui. Ele vale 20. Mas quem é o V12? É V1 menos V2, pô. A gente já viu isso. Né? Sempre que ele bota esse loop, ele faz lei de Kirchhoff das tensões no loop. Para quê, filho? Que doença é essa? Não precisa. É um V1 menos um V2. Acabou. Certo? Não tem que fazer loop nenhum aqui. Tá? Legal. Vamos entrar agora, né, num assunto que é, né, a outra, né, é o outro lado, né? A gente aqui trabalhou até agora usando análise de nós, né? E
vimos todas as formas de usar a análise nodal, agora a gente vai mostrar como é que a gente trabalha com a análise de malhas, certo? A análise de malhas, né, é um outro método, certo? E aí, nesse outro método, como o nome já está dizendo, tá? A gente usa uma coisa chamada corrente de malha, tá ok? A gente vai definir o que é a corrente de malha, tá? Ele é muito bom, né? Assim como a análise nodal é bom quando você tem fontes de corrente com resistores, essa aqui é muito boa quando você tem fontes de tensão com resistores, certo? Uma fonte de tensão com resistores, certo? Então, o que faz a análise nodal, né? O que ela faz, ao invés de eu usar a lei de Kirchhoff das correntes, que a gente usou lá na análise nodal, a gente vai usar a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Ok? Numa malha, certo? Só que vocês vão ver que a gente vai usar um conceito diferente, que a gente chama de corrente de malha, certo? Ok? Então, olha só, o que é uma malha, né? Então, a gente tem que falar que corrente de malha, o que é uma malha? A malha é um laço, lembra dos laços que a gente viu, a gente fazia no circuito? Nós que a gente podia ter vários laços. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um circuito assim, vamos pegar circuito assim. Eu não vou nem colocar não vou nem colocar os componentes. A gente, por exemplo, a gente tinha um laço aqui assim, ó, né? Tinha um laço aqui assim. Tinha um laço aqui assim. Mas também, ó, tinha um laço aqui assim, ó. Né? Um laço começa num ponto e volta para o mesmo ponto, né? Também tinha um laço aqui assim. E ainda tinha um laço assim. Estão vendo? Um monte de laços, certo? Só que o que acontece? Eu não posso definir esses laços maiores aí que vocês viram, porque eles contêm laços dentro deles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o laço é como se fosse os quadradinhos, digamos assim. Fica fácil de ver, né? Tá ok? Então como é que a gente trabalha com corrente de malha, né? Como é que a gente faz isso? Vou pegar um exemplo, tá? O que a gente primeira coisa que tem que fazer é marcar as malhas do circuito, né? Então vamos pegar aqui, ó, esse circuito aqui. Vai ter quantas malhas aqui, né? Vai ter só duas. Concordam que só vai ter duas malhas? Porque, né, só dá para fazer isso aqui, né? Digamos assim, vamos fazer a malha aqui com duas cores diferentes, ó. Aqui vai ter uma malha, certo? E aqui vai ter outra malha. Notem que não existe, ali são dois laços, que não tem nenhum laço dentro deles, concordam comigo? São as duas malhas. A única coisa que você tem é um ramo comum, né? Concordam que a malha não é composta pelos elementos do circuito? Né? Tem um ramo comum aí. Quem é o ramo comum? Quem é o elemento que está no ramo comum? É o ramo BE, né? É o elemento, o circuito aqui, certo? Aqui eu até posso, se quiser brincar aqui um pouquinho, né? Eu posso fazer assim, só para... Aí vou misturar aqui as cores. Né? Não misturou muito não, mas tudo bem. Acho que se eu botar o azul de novo aqui, ele mistura, deixa eu ver. Não misturou muito não.
queria que ficasse verde, está ficando um pouquinho, mas não ficou muito não. Tá? Legal? Então eu vou botar aqui até, deixa eu colocar um verde aqui. Pronto. Esse é o ramo comum. Legal? Ok? Então definimos as malhas. Não definimos as malhas aí? Tá? Aí agora a gente vai definir o quê? O que ele acabou de falar. A gente vai definir o que ele chama de corrente de malha. Ó, é uma corrente que percorre a malha. Tá? Não gostou. Muito pequeno para fazer. Então ele definiu essa corrente de malha. Note que você colocou um sentido, tá? Esse sentido aqui é o sentido horário. Coloque todas as correntes de malha nos sentidos iguais, né? Normalmente eu coloco todas no sentido horário, tá legal? Então a gente vai fazer isso. Ok? Certo? É isso que você vai fazer. Ok? Note, né, que você tem, né, correntes aqui, né, que não são correntes de malha, que eu vou usar a corrente de malha aqui como sendo a corrente I minúsculo I e a corrente de malha 2 aqui como sendo I minúsculo 2. Estão vendo aqui? Legal? Mas eu tenho outras correntes nesse circuito, né? Eu tenho essa corrente aqui, né, que é a corrente I1. Eu tenho essa corrente aqui, que é a corrente I2. E eu tenho essa corrente aqui, que é a corrente I3. Notem que a corrente de malha é a corrente que percorre a malha. Então aqui de cara você já pode dizer que a corrente I1 minúsculo é igual à corrente I1 maiúsculo. Vocês concordam comigo? Não é a corrente que está passando aqui? Não é? Na malha? Então essa corrente aqui, que está passando nessa malha aqui, ela não está passando aqui, em todos esses lugares aqui? Aqui o ramo comum é outro problema. Mas vocês concordam que ela está passando em todos os lugares aqui? Ó? Então aqui é I1 minúsculo, I1 minúsculo, I1 minúsculo. Só que I1 minúsculo aqui coincide com quem? Com I1 maiúsculo. Concordam comigo? Ok? Legal. Agora, olha só. O que vai acontecer aqui? Mesma coisa do outro lado, né? O I2 maiúsculo vai coincidir, né, com quem? Com o I2 minúsculo, certo? Por quê? Porque o I2 não é o que está passando aqui, o I2 minúsculo, e o I2 também não está passando aqui? Todo mundo está vendo isso? Beleza. Agora temos um probleminha, né? Olha só, no ramo comum, né? Então o que vai acontecer aqui? Olha só, né? Atribua as correntes de malha, foi o que eu fiz ali, né? Que é o método, a todas as malhas. Aí você fala assim: aplique LKT a cada malha, né? Use lei de Ohm, né, para expressar as tensões em função das correntes de malha. Calma aí que eu ainda não terminei, né? Então olha só, se eu for aplicar a lei de Ohm, ó, eu em vez de usar aqui I1 aqui, ó, o que vai acontecer? Eu não vou usar a lei de Ohm aqui. Aqui não tenho mais e menos, certo? Ok? Quanto é que é essa tensão aqui? Eu vou chamar de VR1. Quanto é que é VR1? É igual a R1 vezes I1. Só que a gente sabe que o I1 aqui grande, ele é o quê? Ele é a corrente de malha. Concorda que é a mesma coisa? Então isso aqui vai ser igual a R1 vezes I1 pequeno. Todo mundo viu isso? Né? Estou fazendo fácil primeiro. Quem é esse cara aqui? Mais, menos. Por que você colocou mais, menos nessa direção? Porque tanto o I2 quanto o I2 maiúsculo quanto o I2 minúsculo estão indo da esquerda para a direita, não estão? Então é mais e menos assim, concordam comigo?
eu vou ter aqui como é um VR2. Esse VR2 vai valer quanto? Fala aí para mim. Quanto vai valer o VR2? Já colocando em função da corrente de malha. E 2, minúsculo. É o grande, mas é um minúsculo, concorda? Nós agora temos um problema. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar aqui, nesse terceiro, tanto na malha da esquerda como na malha da direita, eu tenho que colocar a tensão que a gente vai chamar de VR3, certo? VR3. Olhando assim, esquecendo de corrente de malha, mais menos eu coloquei uma corrente. Vocês viram que eu coloquei 3 para baixo aqui? Não coloquei 3 para baixo? Estão vendo aqui? Coloquei 3 para baixo, e 3 grande. Note que por enquanto eu só estava usando o I1 grande e 2 grande, que na verdade é a mesma coisa que o I1 pequeno e o I2 pequeno, tá? Mas agora vamos só usar o I3 grande. Quanto é que é o VR3, pessoal? Quanto é que é o VR3? Só com o I3. R3 vezes o I3. E aí ele manda aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha. Como é que a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões? Vocês lembram? A gente percorre a malha, né, olhando, né, o sinal que aparece primeiro, e aí vai até e bota depois tudo igual a zero, certo? Então, por exemplo, lei de Kirchhoff das tensões na malha 1, tá? Olha só, qual é o primeiro sinal que aparece aqui? Então vai ser menos V1, concordam? Não é? Depois, qual é o primeiro sinal que aparece aqui? Então vai ser mais VR1, concordam? Certo? Depois, estou continuando no azul. Certo? Depois, quem é? Mais VR3 tem que ser igual a 0. Agora, a lei de Kirchhoff das tensões na malha 2. Né? Olha só, eu vou usar o mesmo sentido, né, das correntes de malha aqui para percorrer, o sentido horário no caso, certo? Olha só, se eu começar nesse pontinho aqui, ó, se eu começar aqui, né, o primeiro sinal que vai aparecer é menos, concordam comigo que é o menos? Que é o menos, certo? Notem que mudou, tá? Então vai ser menos VR3 mais VR2 mais V2 tem que ser igual a 0. Beleza. Agora eu vou substituir o VR1, o VR2 e o VR3 com as correntes de malha, com os Is pequenos, tá bom? Vai ficar menos V1 mais R1 vezes I1. Agora aqui eu não tenho I pequeno, eu vou ter que escrever R3 vezes o I grande de 3 é igual a 0. Aqui vai ser menos também o R grande vezes o I grande de 3, que é igual a 0. Que é igual a 0. Mais VR2, R2 e 2, mais V2, que é igual a 0. Estão vendo? Legal? Pô, não dá para resolver esse sistema para encontrar as variáveis I1 e 2. Por quê? Porque tem mais uma variável. Quem é que você conhece? Você conhece V1? Conhece. Conhece R1? Conhece. Conhece R3? Conhece. Conhece R2? Conhece. Conhece V2? Conhece. Mas não conhece o I3. Claro que você conhece o I3. Olha só. O I3 ele colocou aqui como sendo para baixo. Concordam comigo? Se eu coloquei o I3 para baixo,
eu diria o seguinte, e vamos supor que ele seja mesmo para baixo. Vocês concordam? Vocês concordam que o I3 é o I1 que está indo junto para baixo, certo? Só que diminuído do I2, porque olha só, ele tá, por que você colocou I1 menos I2? Porque o I3 eu estou supondo que é para baixo, certo? Se ele é para baixo é porque o I1 é maior do que o I2, concordam comigo? Não é isso? E o I2 ele está indo para cima, não é isso? O I3 para baixo e o I1 para cima. Vocês concordam que o I3, que essa corrente, é o I1 menos o I2? Isso aqui é muito importante, tá? Como é que a gente determina quem é a corrente no ramo comum? Ué, é só você pegar, se você supor que ela é assim, né? E você supôs que ela é assim. Você supôs que ela é assim, aí, sabendo disso, você colocou mais e menos aqui. Não foi isso que você fez? Então, olha só, I1 menos I2. Legal? I1 menos I2. Tá? Agora, por exemplo, e aí, acabou. Você coloca mais menos ali. Você coloca um mais, quando você coloca um mais e um menos num determinado resistor, você supõe um sentido daquela corrente, não é? Então você já encontrou quem é o I3. Se você encontrou quem é o I3, o que você vai fazer? Você vai substituir aqui e vai substituir aqui, certo? E aí vai ter duas equações e duas incógnitas. Vamos fazer um exemplo numérico que vai ser mais fácil. Legal? Ficou entendido? Tá? Então vamos fazer um exemplo numérico. Tá? Olha aqui. Ó que beleza, o cara já botou para quebrar aqui, hein? Em vez de começar leve, já pegou pesado. Ó. Ok? Legal? Aquele ali só tinha fontes independentes, né? Ficou tranquilo. Aqui tem fonte dependente, já vai pegar pesado. Mas não tem problema, o método é o mesmo. Quantas malhas eu vou ter aqui, pessoal? 3 malhas, certo? E quem são as malhas? Vou marcar aqui. Seria essa malha aqui. Opa, assim ficou feio. Seria essa malha aqui. E vamos botar aqui uma outra cor para ficar diferente, né? Um azul. Tá bom, esse laranja já tá bom. E seria essa. Opa, não deu ok. E seria essa malha aqui, certo? Lá estão as 3 malhas. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar as correntes de malha, certo? Vai colocar as correntes de malha. Então eu coloquei as correntes de malha aqui, ó. I1, I2, I3. Notem que eu só tenho que... Vocês percebem, vocês lembram que a corrente, por exemplo, onde é que tem I1 aqui, né? O I1 minúsculo. Na verdade tem I1 minúsculo aqui, ó, né? Aqui é o I1 minúsculo, certo? Também, né? Aqui, né? Se você tiver, é o I1 minúsculo também. Ah, não, você não vai botar maiúsculo? Não, não vou usar os maiúsculos, certo? Eu só vou me preocupar agora o seguinte, ó. Olha só. Eu tenho que fazer lei de Kirchhoff das tensões, não tenho que fazer lei de Kirchhoff das tensões? Olha só, você está vendo aqui, ó, que vou sempre fazer dessa forma, ó. Você considera aqui, ó, tá vendo que o I1 está para baixo? Tá vendo que o I1 está para baixo aqui? Certo? Está para baixo assim, tá? Se eu olhar, ela não vai fazer isso aqui, ó. Estão vendo aqui que ela está para baixo? Tá vendo que o I2 está para cima? Não é? Então, aqui eu vou colocar mais menos, supondo que o I1 é maior do que o I2. Concordam comigo? Tudo bem? Certo? Ok? Aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar mais e menos, supondo que o I1 é maior do que o I3. Se não for, não tem problema. Só coloca assim, só coloca.
certo? Vocês concordam que quando eu for encontrar a tensão aqui, ó, eu posso escrever isso, eu posso escrever que essa tensão aqui, V10, vou chamar de V10, né, que é mais, menos, eu posso escrever ela como sendo 10 que multiplica I1 menos I2, lembra que eu fiz no anterior? Lembra que a gente fez assim? Não é isso? Por quê? Porque o I1 eu considerei maior do que o I2, então a corrente está sendo de cima para baixo, a corrente de 2 é de baixo para cima, mas tudo bem, eu estou considerando positiva, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O I2 é negativo, legal? O I2 é negativo por quê? Porque ele está indo de baixo para cima, concorda comigo? Uma corrente total de cima para baixo positiva é a corrente positiva menos a corrente negativa que estava indo de baixo para cima, concordam comigo? É a corrente que está ali no ramo, legal? Aqui eu também posso escrever o quê? Diz aí vocês, quanto é que vai ser aqui esse V, aqui é V10, eu vou chamar isso aqui de V12, né? Não é bom isso aqui, vou botar V10 ohms e V12 ohms, para não ficar confundido com V12, etc. Tá dando para entender, né? Eu não vou nem me preocupar aqui, é a tensão no resistor, tá legal? Certo? Que é a tensão nesse ponto, menos a tensão nesse ponto, dividido pela resistência, certo? Ok? Quer dizer, se tiver uma corrente ali, legal? Tá dando para entender? Quanto é que vai dar aqui? Que multiplica quanto? Isso, beleza. Ok. E agora, eu faço como eu quiser, lembra? O mais e menos eu determino, só que quando eu determino mais e menos, isso é importante, ó. Eu vou sair colocando mais e menos, só que quando eu determino mais e menos, eu determino quem é a corrente maior. Vocês concordam comigo que eu determino quem é a corrente maior? Concordam comigo? Quem é a corrente, digamos, mais forte, certo? Mas se você errar, não tem problema. Se eu errei, o que vai acontecer? O valor da corrente de malha vai dar o quê? Vai dar negativo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí? Ó, se eu fizer isso aqui, quanto é que vai ser esse V4 aqui, ó? V4 ohms aqui. Concorda que vai ser 4, que é a resistência. E aí, quem é a corrente que você considerou maior? O I3, concorda que é o I3? Não é? Porque não está indo daqui para cá? É como se a corrente resultante fosse essa? Sim ou não? Eu não botei o mais aqui, galera. Não coloquei o menos aqui. Quer dizer que tem uma corrente vindo daqui para cá. Lei de Ohm. VA menos VB sobre, ou seja, VAB sobre o resistor, certo? Então isso aqui vai ser quanto? Escreve aí. I3 menos I2. Viram aí? E essa aqui? Peraí, está faltando mais uma tensão. Essa é bem fácil. Quanto é que é essa tensão aqui, ó? Essa é fácil. V24. Quanto é que é? Essa é bem fácil. Essa tensão aqui vai ser quanto? O V24 ohms vai ser quanto? 24 vezes 2, exatamente. 24 vezes 2. Acabou. Certo? Aí essa tensão aqui já está. A fonte de tensão já está aqui. Certo? A fonte de tensão já está aqui. Legal? E aí? E agora eu vou fazer lei de Kirchhoff das tensões. Não vou errar agora, né? Aí, na malha 1, eu já tenho as tensões todas definidas na malha 1? Tenho. Vou fazer na malha 2. Eu já tenho todas as tensões definidas na malha 2? Tenho. E na malha 3? Vamos lá. Lembra como é que a gente faz? A gente vai percorrendo a malha e vai vendo os sinais, né? Vai percorrendo a malha. Vamos lá, na malha 1. Vamos lá, vai ficar menos 24, certo? Mais, vamos botar aqui V10 ohms, concordam que é isso? E mais V12 ohms, igual a
0, porque acabou. Agora na malha 2, vou percorrer. Normalmente você percorre no sentido, né, da sua corrente, entendeu? Junto com a corrente. Vamos lá, na malha 2 vai ficar menos V10, começar aqui, tá? Menos V10 ohms, mais V24 ohms, menos V4 ohms, igual a 0. E na malha 3, vamos lá, percorrendo no mesmo sentido da malha, da corrente de malha. Vou começar aqui no vermelhinho. Posso colocar qualquer lugar para começar. Qualquer lugar, só que se eu começo num ponto, tem que terminar nele, certo? Então vamos lá, vai ficar como? Menos V12 ohms, mais V4 ohms, certo? E mais 4 e 0, porque a fonte vale isso, concordam? A fonte vale isso? Isso vai dar 0. Quantas equações eu tenho aqui? Calma, que eu ainda não terminei. Vamos escrever quem é agora. Vou passar os termos independentes. O único termo independente que teve aqui foi esse. Na verdade, vamos fazer substituições. Vamos lá, menos 24. Quem é V10? A V10 é 10 vezes e 1 menos e 2. Quem é V12? V12 é 12 vezes e 1 menos e 3. Certo? Isso é 0. Tá? Depois, V10, que é menos 10, que multiplica, e 1 menos e 2. Mais V24, que é 24 vezes 2. Menos V4, que é 4 e 3 menos e 2. Igual a 0. Finalmente, menos V12, que é menos 12 e 1 menos e 3. Mais 4, que multiplica, e 3 menos e 2. E mais 4 e 0. Aí que a coisa complicou, porque, olha só, 1, 2, 3, 4 variáveis e 3 equações, certo? Quando tem fonte controlada, sempre acontece isso. Você aplica a fórmula, certo? Notem, lembra que na lei de Ohm, na análise nodal, eu usei já direto a corrente, já coloquei V2 sobre alguma coisa. Aqui vocês também, em vez de vocês fazerem o que eu fiz aqui, claro, aqui eu estou ensinando como é que é, mas na verdade vocês já podiam escrever dessa forma aqui, vocês estão entendendo? Você já ia colocando aqui, ó, que é menos 24, aí quando chegasse aqui, ó, você já botou o mais e menos, você que colocou. Se lá no outro você colocava as correntes, nesse você coloca o mais e menos. Se você coloca o mais e menos, vai ser mais V10, só que o V10 você já sabe que é o quê? Se é mais V10, digamos assim, é o quê? É a resistência vezes a corrente resultante, digamos assim. Quem é a corrente resultante? É a corrente que vai no sentido positivo e a corrente que vai no sentido oposto, negativa. Note que quando você faz dessa forma, sempre vai ter positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Concordam comigo? Porque está tudo no mesmo sentido. Quando você está nas interseções, sempre vai ser um sentido e um sentido oposto. Concordam comigo? Ok? A gente vai fazer isso treinando com mais calma. Aqui, ó, faltou o I0. Só que ele fala quem é o I0 aqui, ó. É esse cara aqui. Deixa eu botar mais destacado aqui. Destacar mais ainda. Ele fala quem é o I0. Como assim ele fala? É a corrente no ramo, né, que tem o resistor de 10, não é isso? Que é justamente quem? Que é justamente o I1 menos o I2. Concordam que é o I1 menos o I2? Não é a corrente resultante? Não é? Não é o I1 menos o I2?
Aí você vai escrever o quê? Que o I0, normalmente a gente já escreve isso também já, né? O I0 é igual ao quê? A I1 menos o I2. Pronto. Agora é só substituir esse cara aqui, né? E aí eu resolvo o sistema de 3 equações, 3 incógnitas. Porra, Bel, 3 equações, 3 incógnitas. Sim, galera. Primeira coisa que eu falei na primeira aula, compre uma calculadora que faça contas. Se possível com complexos, certo? Ok? É assim. Ah, e a parte mais difícil é essa? Cara, eu acho que para mim, em circuitos, a parte mais difícil é fazer as contas. Porque, eu não sei se vocês perceberam, o método, por exemplo, da malha que a gente acabou de fazer. Qual é a vantagem de fazer isso aqui, galera? Se a gente tivesse feito isso aqui, usando leis de Kirchhoff, ia aparecer uma corrente zero aqui, ia aparecer uma outra corrente aqui. Vocês estão entendendo? Ia ter uma outra corrente aqui. Tá? Ia ter mais equações e mais incógnitas, entenderam o que ia acontecer? Ia ter, sei lá, 5 equações, 5 incógnitas. Eu aqui diminuí para 3 por 3, tá legal? Ok? Entenderam o que eu estou falando? Tá? Ia dar muito mais trabalho, tá? Porque ia ter várias correntes aí nesse circuito. Legal? Tá? Então essa é uma das formas de trabalhar. Quando é que você vai usar isso? Né? Eu vou terminar a aula já. Quando você tem fontes de tensão independentes ou dependentes e resistores. Ah, não dá para usar. Quando você tem fonte de tensão, não dá para usar método nodal? Dá. Claro que dá. Só que vamos combinar, né? Eu vou ter que ficar fazendo um super nó. Concorda comigo? Dá para usar esse método aqui quando tem fonte de corrente? Também dá. E aí a gente vai criar um negócio que a gente chama de super malha. Tá legal? Galera, eu estou fazendo só alguns exemplos, mas como é que se treina isso? Fazendo uma porrada de exercícios. Vocês estão entendendo? Não é um pouquinho, não, é um monte. Tá? Esse aqui já é um exercício considerado difícil, sabia, galera? Porque quando tem fonte dependente, não interessa. Aqui não é tão difícil porque ele colocou a fonte dependente como você usa a fonte dependente de tensão. Então você usar a LKT é bem fácil, né? Mas se fosse, por exemplo, uma fonte dependente de corrente, aí você tem que usar uma super malha. Tá entendendo? Porque é uma coisa que complica mais ainda. Legal? Ok? A gente vai treinar mais. Eu vou relembrar isso na próxima aula, que vai ser terça-feira. Tá legal? Beleza. Eu vou colocar os vídeos e já vou colocar... Ah, deixa eu voltar. Eu vou... Não vou parar, não. Eu vou... Vocês estão com... Alguém tem um calendário fácil de ver aí? Não? Eu não sei se eu tenho aqui ele fácil. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidinho. Tem? O calendário. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Mais fácil aí. PDF. Ah, não, eu não queria. Eu queria o calendário da UEM. O calendário acadêmico. Desculpe, eu me expressei mal. O calendário acadêmico. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tá? Deixa eu ver. Eu vou parar aqui a aula, porque isso aí já é fora da aula.